O plano foi revelado. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, abriu o bico e já disse que o TSE vai interferir para controlar as redes sociais em 2026. O que em 2022 significou, a gente sabe o quê? Censura das redes e da direita. E em 2026 é o ano em que nós vamos ter a renovação de 2/3 do Senado, eleição para presidente, deputados federais e governadores. Fique então aqui comigo até o final que eu vou te mostrar qual é esse plano, qual é a estratégia do TSE para controlar as redes sociais em 26, que na eleição de 22 significou censura da direita, e depois eu vou te mostrar um vídeo da ministra Carmen Lúcia que eu tenho certeza de que ela não quer que você veja, porque mostra o histórico dela com censura, e lá no final desse vídeo eu vou te apresentar a pergunta que não quer calar e que vai ter que ficar na sua cabeça aí nesse final de semana para você ficar refletindo. E é a pergunta feita por um advogado especialista em liberdade de expressão que vai te deixar de cabelo em pé de tão crucial que ela é para o nosso futuro e tem a ver com esse assunto aqui que a gente está falando. Então bora aqui comigo ler a matéria da Gazeta do Povo. Acompanha aí comigo, ó. TSE terá atenção com decisões sobre redes sociais que podem impactar o voto, diz a ministra Carmen Lúcia. A presidente do TSE, a Carmen Lúcia, defendeu maior atenção com medidas sobre as redes sociais que podem impactar a liberdade de se informar com eficiência e de votar. A ministra discursou durante a abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral na noite desta segunda-feira. Cada inovação tecnológica, principalmente cada nova medida adotada sobre as redes sociais, são objeto de atenção e cuidado muito especial desta casa, pela repercussão que pode ter sobre o direito às liberdades, principalmente a liberdade de se informar com eficiência e de votar. Gente, um desavisado poderia ler isso aí e achar excelente, afinal parece uma preocupação com as pessoas poderem falar e usar livremente as redes sociais sem censura. Contudo, o que nós vimos em 2022 é que esse cuidado ou atenção às redes sociais significou censura da direita e não da esquerda. Censurando, por exemplo, aquele vídeo viral do Nicolas Faz o L, como se fosse fake news quando era opinião. Censurando vídeos verdadeiros de corrupção do governo Lula como se fossem desordem informacional. Censurando até documentário sem se ver conteúdo dele, que é uma censura prévia e escancarada. A gente sabe muito bem, ministra, o cuidado que vocês têm com as decisões do TSE que afetam as redes sociais. E o cuidado é zero. É zero. Basta ver como vocês, ministros do Supremo que estão lá no TSE, agiram durante o julgamento do Marco Civil da Internet, em que falaram barbaridades para justificar a regulamentação das redes e a censura, mostrando todo o despreparo técnico e ignorância tecnológica para tratar desse assunto. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre isso, mostrando o despreparo absoluto do Toffoli, do Moraes, ao falar desse assunto. Eu vou deixar para vocês na tela no final e também na descrição. Mas não é só isso. Quem lembra aí do Alexandre de Moraes se recusando a mencionar verbalmente o X no plenário, falando das outras redes, mas não mencionou X, disse aquela outra rede, por ter um problema pessoal com Elon Musk, já tendo atacado ele publicamente e sem se declarar suspeito ou impedido? Quem lembra do Moraes reclamando dos perfis fakes com o nome dele, como se o problema das redes fosse esse, uma questão pessoal dele? E quando ele intimou o advogado do Facebook ao vivo no plenário, dizendo que ainda não tinha uma inquirição contra ele? Eu lembro de tudo isso e muito mais. Eu lembro de tudo ainda que os papéis do Congresso americano revelaram, mais de 150 contas censuradas. Eu lembro do que as mensagens do WhatsApp do gabinete do Moraes mostraram, um direcionamento contra a direita a ponto de usar a criatividade. Vocês também lembram? Então vai deixando seu like aqui para que mais pessoas conheçam esse plano do TSE que pode significar mais uma vez a censura das redes para 2026. E aproveita aí e se inscreve no canal, aqui é a sua casa. Bora seguir aqui nas falas da ministra, olha aí, ó. Carmen Lúcia reforçou que a sociedade deve ter acesso a informações corretas, que promovam a liberdade, não a exposição manipulada de ódios e violências. Ela destacou que as máquinas podem auxiliar, mas interferem cada vez mais na vida das pessoas e podem promover desumanidades. Cabe à magistratura desempenhar o seu dever e ser uma barreira ao estado de guerra entre cidadãos e cidadãs para beneficiar uns tantos interessados em cercear o direito livre de se informar e concluir sobre o que cada um deseja para si e para o país, ressaltou ela. Vejam aqui como a ministra está contaminada pela visão muito comum dos ministros do STF de que eles é que devem tutelar a sociedade
Escolher quais informações são corretas e boas e quais são ruins, quais são verdade e quais são mentira, como se eles fossem verdadeiros ungidos, como diz o escritor Thomas Sowell, pessoas iluminadas que precisam dar um empurrãozinho na história, precisam pegar você como se você fosse um cego pela sua mão e guiar e dizer, não, Trump, não, é Elon Musk, X não, olha isso aqui, não aquilo ali. Eu lembro quando eles fizeram isso na Idade Média, querendo queimar na fogueira quem dizia que a Terra é que gira ao redor do Sol e não o contrário. Eles sempre partem dessa premissa autoritária de que as pessoas não têm capacidade própria de entender o que é verdade e o que é mentira, e por isso eles são a solução. A solução é eles censurarem as redes por meio da regulamentação. Independentemente da intenção boa ou ruim de cada ministro, é uma visão muito perigosa, elitista, é quase ditatorial, e eles querem aplicar essa visão para 2026. Como eu não gosto das redes sociais e do conteúdo que existe nelas, então vamos censurar. Como usam elas para criticar o STF, vamos censurar. O governo fala como usa para me criticar lá na calamidade do Rio Grande do Sul, vou censurar. E vai censurando e censurando. E quem vai se ferrar com essas medidas no contexto eleitoral? Quem? É a direita, é claro, porque a nossa justiça enviesada, parcial, tem um duplo padrão, em que a esquerda pode tudo e a direita é criminalizada, como eu mostrei claramente na minha aula magna dessa semana, A Perseguição contra a Direita, que é o vídeo mais importante que você tem que ver nesse começo de ano, em que eu mostrei 10 frentes de perseguição contra a direita. Eu vou deixar para você também aqui na tela, no fim, na descrição. E antes de eu te mostrar o vídeo das credenciais de censura da ministra Carmen Lúcia, eu preciso te dizer que na hora de eu me informar, eu cuido demais com o que eu vejo e em quem que eu confio. E por isso eu sempre leio a Gazeta do Povo, como no caso dessa matéria que eu mostrei para vocês. É o jornal que eu leio todos os dias aqui em casa para saber das notícias do momento, o que está acontecendo. E é por isso que eu estou fazendo aqui essa análise para você, lendo uma matéria da Gazeta do Povo que fez 106 anos nessa semana. Eu quero deixar os meus parabéns publicamente para a Gazeta do Povo, que é um jornal com trajetória corajosa, guiado por valores cristãos, focado em construir uma sociedade melhor. Eu tenho orgulho de fazer parte disso como colunista. Aqui o jornalismo defende a liberdade, a vida, a família, princípios cada vez mais atacados. E para que a Gazeta siga firme, o seu apoio é fundamental. E para isso, olha só, tem uma oferta especialíssima aí de aniversário que vai aparecer aqui embaixo para você, que é a oferta para se tornar assinante e ter acesso total ao conteúdo da Gazeta por apenas R$ 5,00 por mês por 6 meses. Gente, é isso aí que você viu, são 80% de desconto para você acessar o jornalismo de qualidade com o selo da Gazeta do Povo. Não é 20% de desconto não, é o inverso, é 80%, é tipo uma Black Friday, que você pode aproveitar no link promocional que você vê aqui, basta você focar o seu celular aí na tela, ou então basta você acessar esse site aqui, ó, www.gazetadopovo.com.br/Deltan. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Ou então você escaneia o QR Code da tela que você vê aí embaixo, bota o seu celular, vamos juntos celebrar essa trajetória de jornalismo corajoso, sem viés esquerdista, comprometido com a verdade e com o Brasil e que não recebe verba pública e por isso depende do seu apoio. Vou repetir o link, gazetadopovo.com.br/Deltan. Vamos lá, e você vai ter acesso às minhas colunas, inclusive a dessa semana que complementa o meu vídeo sobre as 10 perseguições contra a direita, em que eu mostro os interesses por trás da perseguição da direita. São talvez as duas coisas de comunicação que eu fiz que eu mais gostei de fazer esse ano até agora. Mostrando, expondo as 10 perseguições contra a direita e no artigo para a Gazeta ontem os interesses por trás dessa perseguição. Agora, bora ver aqui comigo o vídeo que mostra o DNA da censura da ministra Carmen Lúcia, que depois a gente vai para a pergunta que tem que ficar na sua mente para o final de semana. E esse vídeo aqui da Carmen Lúcia se tornou um verdadeiro meme nas redes sociais, porque quando o TSE resolveu censurar Brasil Paralelo por conta do documentário da facada do presidente Bolsonaro, e eles censuraram o documentário mesmo assim, sem ver o documentário. É inacreditável. Eles resolveram censurar e fizeram isso sem ver o conteúdo. Juízes censuraram o documentário que sequer tinha estreado, sem analisar o que ele tinha para ver se era certo, errado, bom, ruim. E aí a ministra Carmen Lúcia, ela disse que se tratava de uma situação excepcionalíssima e que não se podia permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Mas logo depois, ela vai lá e vota justamente a favor da censura. É uma contradição aí viva. Dá uma olhadinha aí comigo. Senhor presidente, senhores ministros, eminente ministro relator, Benedito Gonçalves,
Presidente, este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E, neste caso, portanto, como se trata de liminar, e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, Gente, olha o que parece que ela está falando. Fala assim, olha, a gente não pode fazer nada que a censura, é uma liminar, é um exame provisório. Então o que parece? Parece que ela vai votar contra a censura. E aí olha lá o que ela faz. Vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança, do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas... Gente, é o contrário. Se não tem nenhum conteúdo ilícito e ilegítimo no documentário, você cercear, aí sim que você está prejudicando o conhecimento do eleitor sobre fatos importantes. Aí sim você está prejudicando um espectro, a direita, você está interferindo na eleição contra a direita se não tem nada de legal. E aí, sem olhar, sem qualquer exame do conteúdo do documentário, sem mostrar qualquer coisa errada, eles vão lá e censuram. É inacreditável. Eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isso se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isso desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. É com esses cuidados que eu, portanto, vou acompanhar o ministro relator, inclusive neste item 6. Gente, isso aí é inacreditável. Então o que ela está fazendo é censurar. E aí, se provar que é uma censura... Peraí, mas é uma censura. Ela que tem que mostrar que tem alguma coisa errada no vídeo. Ou seja, eu sou contra a censura, mas eu vou dar aqui a favor da censura proposta pelo relator. Faz sentido isso? É coerente isso? Me conta aí nos comentários e vai deixando seu like, porque agora você já sabe qual é o plano do TSE para 2026. É dar uma atenção para as redes sociais, o que no passado a gente sabe o que significou. A censura do espaço onde a direita domina o debate público, onde ela mais se sai bem contra a esquerda, onde ela se mobiliza, onde ela consegue vencer o centrão e suas emendas bilionárias. É onde a direita se organiza, as redes sociais. E agora, para encerrar, dá uma olhadinha aqui no que eu te prometi no comecinho do vídeo, que é a pergunta do advogado André Marsiglia, que tem que ficar aí na sua cabeça no final de semana. Ele foi o primeiro advogado a atuar no inquérito das fake news, aquele caso lá da censura da revista Cruzoé, que tinha publicado a matéria de capa O Amigo do Meu Pai. Então leia aqui comigo e me diz se essa pergunta é ou não é crucial para o futuro do Brasil e se ela não te deixa aí arrepiado, para você ficar com ela na cabeça no final de semana. Olha aí, ó, ele partiu dessa matéria aqui. Carmen Lúcia diz que TSE vai impedir redes sociais de atrapalhar as eleições. E aí ele fala, os tribunais impedirão as redes sociais de atrapalharem as eleições, certo? Mas quem impedirá os tribunais de atrapalharem as eleições? E aí, qual que é a sua opinião? Conta aí para mim nos comentários.